crescimento exponencial da produção e do crescimento de embalagens e dos produtos plásticos revolucionou a vida cotidiana moderna e do planeta como um todo, facilitando a forma como a humanidade lidou com seus resíduos. Contudo, na mesma proporção, houve um aumento nas últimas décadas em que os resíduos e o descarte inadequado têm causado grande problema para a vida dos animais marinhos. Um exemplo disso é que grande parte das mortes dos animais marinhos, primeiro, são por ocorrências naturais, e as segundas é, infelizmente, pela poluição humana, que integra as chamadas causas antrópicas. Observando estas e tantas outras problemáticas existentes no nosso Brasil, no dia 2 de agosto de 2010, foi instituída a Lei 12.305, intitulada como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta política teve como grande objetivo o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados aqui no Brasil e apresenta como um dos seus principais instrumentos para a efetivação dessa política a educação ambiental. A educação ambiental, de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, instituída em 1999, é definida como os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. A educação ambiental, de certa forma, ela agrega melhorias em termos de sustentabilidade e incrementa a formação de pessoas com visão mais aberta à mudança e à inovação, favorecendo assim mudanças sociais. Sendo assim, a educação ambiental aplicada em uma perspectiva local, em um âmbito municipal ou até mesmo em um bairro, uma comunidade, ela traz mudanças de hábitos reais em prol da conservação do meio ambiente. Sendo assim, nessa perspectiva, observamos ações individuais com apenas grupos de crianças que fazem uma diferença gigantesca na comunidade, na cidade, no estado, no país e no mundo. Olha, eu posso dizer que sou. Nasci em Recife, mas minha convivência com Itamaracá começou eu tinha 4 anos de idade. Então minha ligação é muito forte com a ilha de Itamaracá. Como começou a Casuaná. A Casuaná, a história da Casuaná, ela começa em Minas Gerais, na cidade de Timóteo. E lá a gente fundou o Grupo Pirilã, uma organização da sociedade civil que nasceu para trabalhar com a inclusão social, desenvolvimento de crianças e adolescentes. A gente sempre utilizou a arte e a cultura como instrumento para essa inclusão social. Eu morei 19 anos em Minas Gerais. Então, em 2014, eu e meu esposo, que também fez parte da fundação do Grupo Pirilã, quando a gente voltou aqui para o litoral pernambucano, né, essa casa, nossa terra natal, aí foi a oportunidade que a gente teve para um sonho que eu tinha, né, uma vontade de abrir uma filial do Grupo Pirilã aqui. Aí a gente abriu a Casa Uaná, o projeto Uaná. Uaná que quer dizer vagalume, né, pirilampo, na língua tupi, e saiu do papel, né, para a realidade. Essa casa que, na verdade, o nome da organização é Projeto Uaná. É a razão social do Pirilampo, o nome fantasia Projeto Uaná. Mas a gente comprou essa casa. Eu e minha esposa, nós compramos essa casa e a gente fez um contrato de comodato para sediar a ONG. Então a comunidade quando a gente chegou, funcionava na escolinha municipal. Aí a gente ficou procurando um espaço para desenvolver melhor essa atividade e
essa casa estava para vender. Aí foi uma oportunidade que a gente teve, comprou a casa e as crianças, na época que trabalhava só com meninada, né? As crianças passaram a chamar Casa Uaná, ficou Casa Uaná. Parece que é o nome, né, da organização Casa Uaná. O que vocês fazem aqui? Aqui a gente trabalha com oficinas artístico-culturais, tem oficinas que projetos nasceram e que se estabeleceram, né, que deu certo e tem vida própria, vou dizer assim. O Maracatu Mosca de Fogo foi fundado em 2016 e até hoje tem o Maracatu. Então, tenha recurso ou não tenha recurso, o Maracatu continua. A biblioteca Ouriçangue e o projeto das mestras também. Então, agora tem oficinas que elas acontecem, depende, às vezes tem recurso para acontecer, às vezes tem um professor voluntário e desenvolve aquela oficina durante um período. A gente já teve oficina de violão, oficina de natação, tem uma piscininha ali, né? Oficina de trabalho de natação. A gente tem as rodas de leitura na biblioteca, a aula de culinária, origami. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade para trazer uma oficina, um conhecimento, aí, às vezes vem oficineiro de outro estado, né, músico, que quer vir para cá, quer passar um tempo aqui em Pernambuco e fica hospedado aqui, esse tempo que ele passa aqui, ele dá oficina. Assim também. Então, a gente está sempre mobilizando e buscando, principalmente nessa área cultural. A gente também se comunica muito com a comunidade nessa parte do patrimônio comunitário, né? O patrimônio cultural da comunidade, para resgatar, para valorizar, para fomentar aquele patrimônio. A gente apresentou um projeto agora, ainda não sei se vai ser aprovado, né? Dentro dessa lei Aldir Blanc. O Corpo de Roda de Vila Velha, ele conta a história dele, porque aqui tem compositores que já morreram, já faleceram, e tem ainda compositores em vida, de corpo de roda. E a letra do corpo conta um fato que aconteceu. De um fato que acontece, eles fazem a rima e nasce o corpo de roda. Então tem muitas canções. E o projeto se propõe a escrita dessas músicas, né, para a partitura, contar a história delas e a história do corpo. Você senta e conversa com uma pessoa, né, que viveu um pouco aqui, o entusiasmo, né, a pessoa tem aquela nostalgia daquela época em que a sambada de coco começava à noite, terminava de manhã e acabava tomando banho de maré lá embaixo. Então muita gente vivenciou isso aqui. E a gente percebe assim que é uma prática, né, uma cultura que está se perdendo. Então a gente precisa fomentar para que ela não fique só na memória. E aí a gente pensa que com esse lançamento do livro, né, com essas canções, vai salvaguardar as composições, né, os coquistas e essa tradição do corpo de roda. Tomara que o projeto seja aprovado. E quais outras tradições vocês têm que preservar aqui na casa? Aqui, a gastronomia, né? A gente tem trabalhado muito com a gastronomia de tradição, buscado receitas, o modo de fazer, não só a receita, mas o modo de fazer a receita. E tem apresentado em vídeos, tem um canal no YouTube, Mestres Cozinheiros de Vila Velha. Eu acho que já deve ter mais de 20 vídeos de cozinha. O Maracatu Mosca de Fogo tem uma história, o Harry Costa, ele é um
Ele é português, filho de ingleses, que aos 25 anos ele adquiriu tuberculose e o tratamento dele foi indicado ele vir para o Brasil por conta do clima. E Harry Costa morou aqui na Vila Velha, foi amigo do padre Pedro Tenório, mártir da Revolução Pernambucana. Foi amigo dele. E depois que Harry Costa voltou para a Europa, ele escreveu um livro, Viagens ao Nordeste do Brasil. E tem um trecho no livro dele que ele fala que estava na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, hoje em ruínas, né, da igreja. Ele estava na igreja e com o padre esperando os escravos que iam chegar para a coroação do rei Congo. Ele cita assim, quando chegaram os escravos com roupa de algodão branca e de couro, com as bandeiras e os tambores tocando. Né? Então já era aí a origem do maracatu, lá do Engenho Amparo, aqui na Vila Velha, que vinha para a troca do rei, que já estava muito velho, ia trocar com o rei Congo. Então, a história do maracatu mosca, a história do maracatu Estrela Brilhante de Igaraçu, que é o mais antigo, né, em atividade em Pernambuco, a história dele começa aqui. Com essa história que eu estou contando, no Engenho Amparo, né, começa aqui na Vila Velha, a história. Porque houve um esvaziamento da Vila Velha com a Revolução Pernambucana, quando o governo geral tomou de volta, né, Pernambuco. Então o padre Pedro Tenório, que era ligado daqui, e foi revolucionário, ele foi decapitado. O crânio dele está aqui na igreja Nossa Senhora da Conceição, no lábio, o crânio do padre. E outra história é que os donos dos engenhos, das fazendas, né, das terras aqui, foram embora com medo de represália do governo geral, né, da coroa portuguesa. Aí houve um esvaziamento e o maracatu acabou. E daí renasceu lá em Igaraçu. E é isso que vocês tentam retomar? Aí foi 200 anos depois que acabou o maracatu aqui, e nasceu o maracatu Mosca do Fogo. E aí trouxe os tambores de volta, né? Os tambores voltaram a rufar na Vila Velha.
recifense, cria daqui da comunidade de Brasília Teimosa, nascida e criada, né? E daí eu sinto que aqui é um lugar muito rico sobre várias coisas, né? Muito rico, muito potente. Só que eu acho que o governo, o Estado não olha muito por nós. E é algo que eu queria que acontecesse, né? Que tivesse mais investimentos, mais impulsionamentos culturais. Acho que até em questão de estrutura mesmo, de limpeza, de reciclagem. É uma coisa que eu estava refletindo esses dias quando eu estava aqui no Buraco da Velha. Aqui não rola mais essa movimentação da Praia Limpa, né? E daí rola muita produção de lixo e as pessoas não trazem também esse... É uma construção coletiva, né? Mas seria chique se desse continuidade nesses projetos que fazem as pessoas pensarem com mais carinho nos locais e não produzirem tanto lixo. Então acho que essa é uma das possibilidades, assim, de manter esse espaço vivo, esse espaço limpo. A Praia do Buraco, tem a questão do mangue também, e das ruas e das praças. Eu queria que na Brasília tivesse mais essa questão mesmo da preservação, né, da nossa comunidade. E é isso, velho.